Sejam bem-vindos mais uma vez à Insônia Literária. Me chamo Lana e hoje falaremos sobre Joe Hill e o que ele falou em sua última palestra. Nesse dia 16, Joe Hill participou no Third Annual Aharus, não sei como é que pronuncia isso aqui não, gente, Workshop on Recreational Fear. Ai, não sei pronunciar isso aqui não, mas ficou isso que eu falei agora. Onde ele fala várias vezes sobre o que influenciou ele a ser escritor, a ser um escritor de horror e, lógico, sobre o seu pai, Stephen King. Ele começa falando que depois de Carrie, o gênero de horror nunca mais foi o mesmo. Ele relembra um dia que estava na livraria com a mãe dele e viu um pôster enorme do Stephen King e falou: "Mãe, o papai vai ter que virar o Stephen King para aparecer aqui tal dia na livraria", né? Porque nesse dia o pai ia falar sobre o livro que estaria, né, tinha lançado nessa época o livro. Então, ele disse que o primeiro contato concreto que ele teve com terror ocorreu quando ele tinha 9 anos de idade e sim, o pai dele foi o culpado. Acontece que em 1981, o Stephen King e seu amigo na época, né, George Romero, eles foram para Pittsburgh para fazer um filme chamado Creepshow e o pai dele fez aquele personagem famosíssimo, o George Verrill, e ele, o Joe Hill, fez o Billy, que amava ler comic books de terror, e ele tinha um boneco de voodoo, onde esse boneco era seu pai e ele gostava de torturar seu pai através desse bonequinho. E ele também conta que era muito incomum ter atores infantis nessa época, que não existiam babás nem tutores. Então, George Romero pediu para quem cuidar dele? Pediu pro Savini, pro Tom Savini cuidar dele. E ele ficou o tempo todo com Tom Savini no trailer dele, o vendo esculpir monstros, enquanto o George Romero e o seu pai cuidavam de filmar, direcionar, de dirigir o filme. E a partir desse dia, o Tom Savini se tornou o seu primeiro herói, aquele assim, ele foi a primeira pessoa que ele se tornou fã, foi o John Savini. E foi muito bom essa estadia com ele, porque ele usou algumas máscaras, luvas de monstros e saía assustando todo mundo e ele sentiu um prazer enorme em fazer isso. Durante essa convivência que ele teve com Tom Savini, ele percebeu que o mesmo não conversava muito com crianças, porque conversava com ele como ele se fosse um adulto. Então tudo que ele ia fazer, o Joe Hill estava do lado. E como os dois ficavam o tempo todo juntos, que eles faziam então? O Tom Savini e o Joe Hill começaram a ver livros de autópsias, gente, autópsias mesmo. Para o Tom Savini dar uma olhada lá, para ver como é que fazia os efeitos especiais. E esse foi o primeiro contato com a morte que o Joe Hill teve. Só porque não ficou nada, vamos falar, teve pesadelo nem nada não. Ele encarou a morte como se fosse um fenômeno natural. Encarou aquilo tudo como uma naturalidade muito grande. Após essa aventura, ele continuou sua vida normal. Qual que seria? Continuar a ler livros de terror. Aliás, não eram bem livros, né? Eram comic books de terror, que eram altamente condenados pelos seus professores e diretores, falando que lá continham muitas ideias, que podia modificar a cabecinha das crianças. Bem, que ele falou, eles tinham razão, mas não no sentido que eles achavam. Ele dizia, né, que quando tinham pessoas, amigos, né, que gostavam de futebol e compravam a revista de futebol, o outro gostava de rock e comprava aquela Rolling Stones, ele gostava de filmes de terror e então ele comprava o quê? Fangoria, Fango, como ele chama, onde falava bastante sobre os efeitos especiais dos filmes, desde o melhor filme quanto ao pior filme. E lá, lógico que tinha muitas técnicas, né? Falava bastante do Tom Savini, o seu grande, assim, o que ele era muito fã na época. Ele também ressalta que ele não só lia gibis de terror, ele também consumia filmes. Ele lembra que assistiu O Despertar dos Mortos umas 20 vezes em 2 anos. E lógico que ele amava também ler livros, como os livros do seu pai, e também de Peter Straub.
Então, com 13 anos de idade, ele falou, eu também vou começar a escrever. Não vou ficar só minhas ideias aqui na cabeça, não, eu também vou escrever. E ele escreveu várias e várias coisas quando ele tinha 13 anos. Ele falava que escreveu vários livros, né? Mas eram livros, assim, muito ruins. Só que quando ele entrou na faculdade, ele realmente começou a pensar sobre escrever algo que pudesse ser publicado. Mas como ele era bastante inseguro e tinha medo, ele começou a escrever como Joe Hill e começou a escrever algo que não fosse de terror. Ele escreveu sobre crianças problemáticas, sobre divórcios, sobre algo que ele não achava nem um pouco divertido. Isso tudo para afastar a figura de seu pai. E ele ficava pensando, meu Deus do céu, eu nunca vou ser famoso, assim, meus livros nunca vão fazer sucesso. Porque eu estou escrevendo algo que eu não gosto. Então, como é que as pessoas vão gostar daquilo que eu nem acredito? E ele começou a ficar muito frustrado, porque ele estava escrevendo algo que ele nunca tinha consumido. Ele nem sabia o porquê de começar a escrever sobre esse tipo de gênero. Ele não acreditava naquilo que estava escrevendo. Ele estava começando a ser rejeitado várias e várias vezes. E ele pensava, como é que eu vou prender a atenção do leitor sobre algo que nem eu mesmo acredito? E aí que ele decidiu escrever realmente o que ele gostava, sobre o que ele gostava, que era sobre o terror, sobre o horror. Assim, ele resolveu encarar seus medos de frente. Eu sou filho do Stephen King, sim, só porque agora eu vou encontrar uma forma de ter a minha escrita, de fazer o meu material, de encontrar o meu modo de ser. E nessa descoberta, ele pensou, eu quero colocar de novo as luvas do Tom Savini, eu quero assustar as pessoas. Por isso que ele também escreve sobre o gênero de horror. E depois de se definir quem ele é, ele tinha que dar um jeito de escrever da forma que agradasse o seu leitor, prendesse sua atenção. E foi aí que surgiram várias histórias. Daquele homem que encontrou uma mulher no cinema, do garoto preso no porão com um telefone que não funcionava, do garoto que transformava em um inseto gigante, sobre os filhos de Van Helsing que não queria seguir sua profissão. E assim, nessa palestra descobrimos por que Joe Hill escreve sobre o terror e ficamos aqui no aguardo da publicação do seu próximo livro, que conforme vimos lá no Instagram, é bastante grande. Eu agradeço a todos que me acompanharam até aqui, espero que tenham gostado, um grande abraço e até mais!